Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre saúde. E sobre este assunto, a gente conversa com o Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed de Santos. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Bem, muito prazer estar aqui com vocês hoje. E também com o Dr. Fabrício Vasilhauskas, advogado. Boa noite, doutor, bem-vindo. Obrigado. Bom, recentemente saiu uma notícia dizendo que 38 planos de saúde de 14 operadoras tiveram as vendas suspensas por mau atendimento. Quem suspendeu foi a Agência Nacional de Saúde. A decisão foi tomada baseada na reclamação de usuários por negativas ou demora do atendimento. E a medida passa a valer agora a partir do dia 9 de junho. Doutor, por que isso aconteceu? Falta de atendimento? Mau atendimento? Sim. O que acontece é que as faltas do atendimento, a ausência do atendimento ou o atraso injustificado desse atendimento acaba gerando as reclamações que são feitas diretamente na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a ANS, por sua vez, ela possui um programa onde periodicamente ela vai avaliando a qualidade do atendimento das operadoras. Quando ela percebe que há uma falha muito grande na prestação desses serviços, ela notifica as operadoras para que elas possam então se enquadrar na legislação e começar a prestar um serviço com uma qualidade que seja devida. Caso isso não ocorra, ela passa então a aplicar algumas penalidades, como a penalidade de suspensão, onde se impede o ingresso de novos usuários no plano de saúde até que a operadora então ela possa resolver os problemas que foram apontados pela ANS. Tá? Ou então, caso ela já tenha sido suspensa e continue insistindo na falha da prestação, não corrija essas falhas, ela pode até ser autuada e multada, e a multa, os valores eles variam de 80 até 250 mil reais. Agora, o doutor Guerra é presidente da Unimed de Santos, que graças a Deus não está nessa lista aqui, né, doutor? Agora, para vocês não estarem nessa lista, também existem algumas regras que precisam ser obedecidas. Se eu não me engano, nenhuma dessas operadoras, elas são aqui da nossa região, né? Não, desta vez não. Já tivemos reuniões anteriores que foram, né? A Unimed de Santos tomou há 4 anos uma ação muito importante. Aliás, pela agência reguladora, que é a ANS, que é uma agência reguladora que atua realmente. Eu imagino que no Brasil, dessas agências reguladoras, seja que tem uma atuação mais presente, né, naqueles setores que ela regula. Sim. E ela deu uma orientação, e a Unimed de Santos captou de imediato essa orientação, de profissionalizar a ouvidoria da Unimed. Então, hoje, o maior setor importante da Unimed de Santos no combate a isso é através da ouvidoria. Então, hoje a Unimed de Santos tem um setor de ouvidoria totalmente profissionalizado, que tem uma ação muito frequente em toda vez que o beneficiário aciona a ouvidoria por algum grau de dificuldade, ela tem autonomia da diretoria da Unimed para agir naquele setor que está em falha. E com isso a gente consegue reverter muitas dessas ações. Para não chegar até lá, na ANS, exatamente. Escapa, chega na ANS, mas a ANS faz uma coisa interessante, que ela notifica nós. E dá uma chance mínima, mas dá, de você corrigir aquilo. Então, essas operadoras que tiveram seus planos proibidos de venda, porque o primeiro fato é, como o Fabrício falou, ela proíbe a nova venda. Aquele plano continua a existir, porque tem beneficiário dentro daquele plano, mas ela proíbe que a operadora venda mais novos planos, né? E com essa ação da Unimed, a gente conseguiu praticamente reverter esse tipo de correção que a agência reguladora faz. É isso, doutor Fabrício, que realmente acontece, porque nesses 38 planos de saúde espalhados pelo Brasil, a gente tem cerca de 740 mil beneficiários. O que acontece com eles, na verdade? Na prática, os beneficiários que já estão usufruindo desse plano de saúde, eles vão continuar tendo atendimento integral pela operadora. Não vai haver mudança. Todos os direitos garantidos. A mudança é única e exclusivamente com relação à impossibilidade da operadora agregar aí novos usuários aos planos de saúde, até que ela regularize a situação junto à ANS, né? E aí, uma vez regularizada, ela vai ter a liberação para então poder vender novos planos e agregar novos usuários. Agora, o detalhe nessa situação é o seguinte, dessas 14 operadoras, 4 já tinham sido notificadas, Sim. E inclusive suspensas. Sim. O que acontece nesse meio do caminho? Não existe uma fiscalização rigorosa, então? Então, como o que acontece é assim, existe uma fiscalização rigorosa, como o Dr. Guerra mesmo falou,
Nós acreditamos que a atuação da ANS, se comparada a outras agências reguladoras, como a ANP, enfim, e outras tantas, ela é bem atuante. Bem atuante. Tá? E caso não haja, então, a regularização por parte da operadora, fica a possibilidade da ANS começar a aplicar multas pesadas. Então, essas multas, como eu disse, elas vão de 80 mil e podem chegar até o valor de 250 mil reais, para realmente forçar, então, que esses planos possam se adequar e prestar um serviço de qualidade aos usuários. Agora, doutor Guerra, a cidade de Santos, ela é uma cidade que atende toda a região metropolitana, né? Quando a gente fala de saúde, não só na questão da saúde pública, que é a referência aqui para a região, acabam todas as cidades migrando para Santos para ser atendidos lá, isso também acontece na iniciativa privada? Também. Santos, historicamente, Santos é polo em toda a Baixada Santista, né? Aliás, o poder público vem tentando metropolizar toda a região, e você vive bem isso aqui no seu dia a dia, e é muito difícil que isso ocorra. Por quê? Porque é um problema cultural e de capacidade realmente de atendimento. Santos hoje está estruturada para fazer qualquer tipo de atendimento. A Unimed de Santos tem como seu projeto, aliás, a gente está tendo um apoio, estamos reprofissionalizando a Unimed de Santos. Temos o apoio da Fundação Dom Cabral, a gente contratou a Fundação, que está fazendo um processo de estratégica para a Unimed de Santos. E a estratégica maior é ampliar a Unimed nas regiões que ela é proprietária pelo sistema Unimed e que não tenha um atendimento adequado. Então, nós estamos num processo de crescimento, tanto em Praia Grande, como em Itanhaém, Mongaguá, Piruíbe e São Vicente também. São Vicente como a segunda maior cidade na Unimed de Santos com prestação de serviço. E Santos, por ter toda essa capacidade, tanto de médica como de hospital, de clínicas, ela termina captando mais beneficiários para vir atender em Santos. Mas o ideal é que esse beneficiário seja atendido em sua região. Existe perspectiva, por exemplo, de se criar um centro médico da Unimed em São Vicente? Existe. Existe não só em São Vicente, mas outras cidades que a gente não tem. Como Itanhaém e Piruíbe. Piruíbe a gente tem uma clínica que é parceira muito grande da Unimed, mas a ideia é que a Unimed também se estenda para Piruíbe. E São Vicente, como a segunda cidade mais importante para Santos, é um desejo da Unimed de Santos colocar alguma coisa própria dentro da cidade de São Vicente para que melhore essa qualidade de atendimento para o seu beneficiário. Ele não ter que se deslocar até Santos. Apesar de ser uma cidade vizinha a outra, esse nível de dificuldade de transporte não existe tanto como existe na Praia Grande, como existe em Itanhaém, e talvez seja isso também um fator que leve o beneficiário de São Vicente a ser atendido em Santos. Existe alguma perspectiva de uma data prevista para isso acontecer? O projeto de São Vicente a gente tem conversado bastante, inclusive conversado bastante com o Hospital São José, né? Que é um local que existe, pronto, e que está subutilizado. Então, a minha intenção é que essa conversa dê fruto. Tá? E seria um belo hospital. Sim. Né? Apesar de estar pouco utilizado, a estrutura física do Hospital São José é espetacular. Né? Espetacular. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a saúde na nossa região. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a saúde na Baixada Santista. E sobre isso a gente conversa com o Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed de Santos, e com o Dr. Fabrício Vasiliauskas, advogado. Bom, doutor Guerra, gostaria de começar esse bloco tentando entender um pouquinho por que os planos de saúde são tão caros. Tá, esse é um grande problema para as operadoras de plano de saúde, Roberta. Por quê? Quanto mais caro ficar esse plano, mais difícil vai ser da operadora aumentar o seu número de vidas. Então, o fato de estar muito caro, para nós, operador, é muito ruim. Porque o mercado diminui. Né? E isso é um grande problema. Ainda mais na realidade que a gente está vivendo, onde as pessoas estão perdendo emprego e acabam migrando para a rede pública. Nós estamos com inflação de 4% ao ano. E a operadora agora deu um acréscimo de 13% para as operadoras de plano de saúde.
Mas ela não deu 13% porque ela gostava da operadora. Pelo contrário, o que a gente tem visto aqui é que a ANS realmente faz uma pressão muito grande em cima da operadora. Porque o gasto com o atendimento médico é muito alto. A inflação médica aumentou 19% nesse último ano. E a inflação real foi 3,8%, 3,9%, não chegou nem a 4%, se a gente considerar os 12 últimos meses. Então, essa despesa médica que é muito alta. E isso dá esse descompasso entre o que nós cobramos e a inflação real do país. E cria um grande problema para a operadora. E qual o motivo desse aumento tão grande na assistência médica? Medicina, se você pensar em medicina 10 anos atrás, é totalmente diferente do que se faz hoje em medicina, né? E essas novas técnicas cirúrgicas e de atendimento, de medicação, ela quando vem, ela não substitui a antiga. Ela agrega valor à antiga. Então, é uma soma realmente. Então, hoje a medicina tem capacidade de manter uma pessoa viva quantos anos for necessário. Muito mais tempo que antigamente. Isso do não que era... antigamente. Isso tem um custo. E esse custo é repassado para quem compra essa atividade. Porque, na realidade, quem paga toda essa assistência médica é o beneficiário. Ele que está pagando isso, não é a operadora que está pagando. Quem está pagando é quem contratou o plano. E ele quer aquele atendimento. Então, fica muito difícil. E para a operadora, a regra é essa. Quanto ela gastar menos, melhor para ela, porque ela vai conseguir vender um plano num preço mais acessível. Agora, partindo desse pressuposto que a ideia é que os planos não sejam tão caros para que a gente consiga atender um número maior de pessoas, também não pode cair um pouco a qualidade do serviço? Se você fizer... Qual é o grande problema que a gente tem hoje, do ponto de vista de despesa fora do contrato? Você contrata uma vida, você paga X por aquele plano, você está contratando um serviço. E dentro desse serviço está previsto todos os tipos de atendimento que a própria ANS rotula como rol de procedimento. Isso. Tudo que fugir desse rol de procedimento não está dentro daquele preço pago pelo beneficiário. Isso agrega mais despesa para a operadora. E a gente tem um grande exemplo aqui da judicialização da medicina. A judicialização da medicina é um grande problema para o beneficiário, porque é ele que vai pagar essa conta, e para a operadora, porque não consegue dar uma gestão naquilo que ela vendeu, né? E o segundo problema que a gente tem, ainda existe muito, eu diria muito não, mas em torno de 20% de procedimentos que não traz nenhum valor para o cliente. Então, são procedimentos que não agregam, não traz, a pessoa não precisa daquilo. E pode ser qualquer procedimento. Um simples hemograma, por exemplo, que custa, acho que R$3 um hemograma, mas se aquele beneficiário não tiver necessidade daquele exame, é caro. Sim, é um desperdício. É um desperdício. Né? Todo desperdício é um desperdício. Então, isso está mudando um pouco essa cultura, né? É tanto que a Unimed Santos, especificamente, estamos fazendo reuniões sistemáticas com as especialidades, pedindo que eles peçam o que o cliente precisar fazer. Pode ser o exame mais caro que tenha, mas se o paciente precisar fazer, aquele exame não é caro. Na verdade, tem que haver uma relação de confiança entre o médico e a operadora, né? Exatamente. Porque essa conta, quem paga não é a operadora, quem paga é o cliente. E aí, dentro disso que o Dr. Guerra está falando, Dr. Fabrício, a gente tem uma pergunta aqui de um telespectador que pagou o seu plano de saúde. Ele diz o seguinte: Fabiano Marques fala que fez uma cirurgia para colocação de pino por causa de um acidente de moto que ele sofreu. A cirurgia foi há cerca de 5 anos. O pino já está saindo e ele precisa fazer uma cirurgia para a recolocação desse pino. Ele não consegue autorização do plano de saúde dele. Como resolver se ele tem plano empresarial e não há nenhum tipo de carência? Bom, nesses casos, eu acredito que, em primeiro lugar, o consumidor que está sofrendo, né, essa situação, ele tem que formalizar uma reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão regulador, e procurar um advogado, né,
que entenda desse assunto, que esteja a par da legislação aplicável, para que então esse advogado possa ingressar com uma ação judicial visando, né, uma tutela de urgência, uma liminar, que venha a ser deferida por o juiz a fim de que seja autorizado que ele faça essa cirurgia, antes que a situação se agrave e venha a acarretar ainda mais problemas de saúde para o consumidor. De repente se torne algo até mais caro, Até mais né? caro, exatamente. Vou pôr um dedo, Claro, vou antecipar um pouco o que o Fabrício falou. Antes dele fazer isso, peça para ele ligar para a ouvidoria dessa operadora. Hoje as ouvidorias das operadoras, eu acho que não chego a dizer 100%, mas 80% dessas ouvidorias estão profissionais. E é o melhor canal para ele saber, né, por que não está sendo autorizado. Porque se ele contratou um plano que prevê esse tipo de coisa, não tenha dúvida que a ouvidoria vai fazer ele ser atendido. Sim, até porque o ingresso da ação judicial ele se justifica no momento que você já tem uma negativa concreta. Já tentou, né? Já tentou, e aí você já tem essa negativa. Enquanto ainda não há essa negativa, você tem que tentar junto à operadora, antes mesmo de procurar a ANS, primeiro procurar a operadora e formalizar todos os pedidos e tal. Aí caso realmente venha uma negativa, já tenha ligado uma ouvidoria e não tenha resolvido, então procurar a ANS e procurar um advogado. E essa negativa vai ser, inclusive, juntada nos autos, no processo, para que o juiz possa ver, e o juiz vai verificar isso. Se já houve esse pedido, porque não é cabível também que você busque o ingresso de uma ação judicial sem ter uma negativa antes da operadora. Então, primeiro você tem essa negativa e depois que você está com essa negativa em mãos, formalizada, e aí então você busca as outras medidas. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre planos de saúde na nossa região. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é saúde na região. E sobre isso a gente conversa com o Dr. Claudino Guerra Zenaide, presidente da Unimed de Santos, e com o Dr. Fabrício Vasilhauskas, advogado. Bom, no final do bloco anterior, a gente falou sobre o rol de procedimentos, que seria aquilo que as operadoras têm obrigação de oferecer para o seu consumidor. Que tipo de serviços são básicos, todas as operadoras têm que oferecer? Existe um rol de procedimentos? Existe um grande rol de procedimentos. Hoje, basicamente, tudo que está previsto na legislação brasileira, que tem um registro da Anvisa, como medicamento, por exemplo, e procedimento, um rol também da Anvisa e a Associação Médica, Conselho Federal de Medicina, todos esses rolos estão dentro todos esses procedimentos estão dentro do rol da ANS. Existem alguns tipos de procedimentos que estão fora. Alguns tipos de transplantes estão fora. Algumas medicações que não têm registro Anvisa ainda estão fora. São medicações que têm um efeito legal, é utilizado fora do país e que às vezes o beneficiário quer usar aquilo porque tem conhecimento e o médico também tem um conhecimento, mas aquilo não está previsto no contrato dele. E às vezes não tem nem como trazer esse medicamento para o Brasil, né? E às vezes entra os colegas do Fabrício, né, que dá um jeito de conseguir isso. Isso encarece o plano de saúde. Tem sempre os dois lados, na verdade. Sempre tem os dois lados. É difícil, eu imagino que é difícil para o advogado, para o juiz, dizer um não quando tem uma indicação de um médico dizendo que aquela pessoa precisa daquilo. É muito, eu imagino que para o juiz é quase impossível ele dizer não, né? O médico prescreveu, o doente precisa daquilo e alguém não está fornecendo aquilo. Só que esse alguém que precisa, ele não comprou aquilo. Aquilo não está previsto. Quando você vende um plano de saúde, você vende por um preço que já foi calculado, tem um cálculo atuarial em cima dele, que está dentro daquele preço, está previsto todos os atendimentos. Isso é feito já matemática, não tem mais achismo, não. É uma conta feita, né? O plano, os R$100, então ele está previsto que dentro desse rol da ANS, a pessoa tem chance de gastar R$100, mas não tem chance de gastar 120. Porque como é um mutualismo, ele vai tirar a chance de um outro beneficiário utilizar o que está dentro do rol. Então, esse é um grande complicador para as operadoras por conta disso, porque o beneficiário precisa, a medicação existe, está indicada
mas não está prevista no rol de atendimento deles, ou seja, não foi feito a conta dentro desse custo. E, infelizmente, medicina tem custo. Né? Agora, a saúde tem custo. Um dos assuntos que a gente mencionou também foi a questão do valor. O plano de saúde hoje, para a realidade do brasileiro, ele é meio fora daquilo que o brasileiro recebe, aliás, completamente fora. Né? E a gente começa a perceber algumas alternativas que as pessoas têm tido nesse momento de crise para não cair totalmente na questão da saúde pública, mas também não encarecer tanto o bolso. Então a gente vê algumas alternativas desses planos de saúde novos que estão surgindo. Como é que vocês veem o aparecimento desses planos novos? Olha, Roberta, primeiramente, só retornando no assunto do rol, que a ANS apresenta, as operadoras elas possuem esse entendimento, né, de que esse rol ele seja um rol taxativo, ou seja, de que o atendimento tem que ser fornecido de acordo com o procedimento que se encontra no rol. Se, por acaso, o atendimento que está sendo solicitado por usuário não se encontrar nesse rol, eles entendem, então, que não é cabível a prestação e acabam gerando a negativa. Como advogado, a gente já entende que esse rol ele é um rol meramente exemplificativo e não taxativo. O que significa que todos os procedimentos que ali estão, eles são procedimentos exemplificativos. Por quê? A medicina ela vem avançado de maneira a galope nos últimos anos. E esse rol, a avaliação desse rol pela ANS, até que o novo procedimento que às vezes já está sendo adotado em diversos outros países com muito sucesso, mas até que ele venha a fazer parte desse rol, esse procedimento leva muito tempo. Até que a ANS chegue, faça as avaliações necessárias e diga que não, agora vamos acrescentar esse rol. Então, assim, às vezes é um tratamento que é específico, ele já vem sendo utilizado com sucesso e comprovado, mas ele não faz parte desse rol. Razão pela qual, então, nós sustentamos que esse rol é exemplificativo e que mesmo que ali não esteja, é cabível o atendimento, tá? A defesa é puramente econômica. Né? A defesa é puramente econômica. Sim. Quando ele entra no rol, ele é agregado no valor do plano. Se ele está fora do rol, ele não está no valor pago por aquele beneficiário. Sim. É puramente isso. Mas se você falar em termos de saúde, não cabe discussão. São procedimentos realmente, como o Fabrício falou, já executados em outros países, né, com eficácia, alguns com eficácia duvidosa ainda, porque são novos, mas eu diria que uma grande maioria deles com eficácia evidente. Tem evidência científica naquele aplicamento. Mas isso gera um descompasso. E o que se justifica é o governo, como na sua Constituição prometeu saúde plena a todo mundo, ficaria a cargo do governo e não da operadora, porque ela tem uma parte chamada custo que implica em ela não ceder esse tipo de atendimento. E aí a gente vai ter uma briga judicial. E aí entra uma briga judicial. Sim. E isso encarece mais ainda a primeira pergunta que você fez. Por que o plano está tão caro? Por isso, porque chega o novo. E o novo é renovado anualmente. Por exemplo, tivemos 13% de aumento agora. Esses 13%, na realidade, a operadora não recebe 13% a partir de 1º de maio, por exemplo. Ela vai receber 13% a partir que os planos vão nos seus aniversários. Então, é diluído durante o ano inteiro isso. Né? Quem tem aniversário, por exemplo, em abril, só vai pegar esses 13% em abril do próximo ano. E como é que o senhor vê essa questão que a gente mencionou anteriormente, desses planos alternativos? O plano alternativo veio num momento adequado para o plano alternativo, que foi essa perda de beneficiário pelas operadoras de plano de saúde. Como você falou anteriormente, teve uma perda de 700 e poucos mil beneficiários nas operadoras do Brasil inteiro, né? E o doutor Consulta, entre eles, tem aqui na nossa região já, veio atender esse público. É um atendimento que vai dar muito trabalho para o Fabrício. Tá, ok, então. Doutor Guerra, Fabrício, muito obrigada pela participação de vocês. Boa noite. Legal. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.